Olá, meu amigo da Jovem Pan, o nosso papo de hoje é com o Jameli, pela Copa Babalu Jovem Pan. O Jameli que não disputou a copinha, mas esteve muito próximo de quebrar a hegemonia do Bilac, que venceu as 5 primeiras com o Califórnia em 1990, não foi, Jameli? É verdade, eu não joguei a Copa Jovem Pan, porque na época o São Paulo não deixava o jogador que jogava lá no São Paulo no futebol de campo jogar no futebol de salão. Mas todos os meus amigos, eu joguei futebol de salão a minha vida inteira, até os 15, 16 anos no Juventus. E o time do Juventus foi o time do Califórnia, que foi campeão em 90. E os meus amigos estavam todos jogando e eu acompanhava da arquibancada os jogos, com uma vontade danada de estar participando. Mas como o São Paulo não deixava, eu só ficava na arquibancada. Você começou no futsal, fala pra gente qual que é a importância do futsal para um garoto, para alguém que está em formação dentro do futebol. Eu comecei no futebol de salão desde pequeno. O meu pai jogava futebol de salão com os amigos, os meus tios. E desde que eu me lembro de que andava, eu já ia nos jogos aí, jogava com uma bolinha e jogando futebol de salão. Depois comecei com fraldinha, mamadeira, chupetinha e pré-mirim, mirim, né? Era diferente a nomenclatura de hoje, que hoje é sub-20, sub-15, sub-14 e vai indo. Naquela época tinha os nomes e eu joguei até o infanto. E sempre jogando no Juventus e com uma base que eu acho que é fundamental para o jogador profissional, que é o futebol de salão, né? A gente hoje cada vez menos tem a brincadeira na rua, né? No parque, na rua, no campinho do bairro. E o futebol de salão acho que é a saída para o jogador até os 14, 15 anos aprender muito fundamento, porque é um jogo que você toda hora está pegando a bola, você toda hora participa. Diferente do futebol de campo, quando é muito pequeno, que você praticamente pega na bola uma vez a cada 5, 6 minutos, né? Em termos práticos, dá pra gente dizer que o futsal ele te ajuda naquele momento crucial do gramado, que é quando você está cara a cara com o goleiro? Não só na cara a cara com o goleiro, mas ele te dá uma noção de marcação, de movimentação e de participação também. E claro, quando você chega numa situação dessa de ter que definir cara a cara com o goleiro ou um contra um com um zagueiro, você tem muito mais, o repertório teu é muito maior de você poder fazer uma jogada, porque você está acostumado num espaço pequeno, num pouco tempo e tal, e quando você pega um espaço maior, com mais tempo com a bola, com mais possibilidades de driblar para um lado ou para o outro, é mais fácil. Agora, para quem não sabe, o Jameli, você que está começando agora no futebol, o Jameli estourou pelo São Paulo Futebol Clube naquela equipe que tinha o Tele Santana. Na verdade, jogava no Expressinho com o Muricy Ramalho, que foi justamente o time do Rogério Ceni. E o Rogério que começou a jogar com você, porque você já estava lá, né? O Rogério chegou depois, né? A gente já tinha um time formado desde, acho que dos 12 ou 13 anos, que jogou junto até os 20. Acho que foi o grande segredo daquele time do São Paulo, foi conseguir manter os garotos, né, que a gente tinha tudo 12, 13 anos, até os 20 anos, e o entrosamento que a gente tinha era muito bom, e o Rogério chegou no meio dessa caminhada aí, quando a gente tinha uns 14 anos mais ou menos, o time já estava formado, ele entrou e acompanhou toda essa evolução, mas naquela época a base era muito valorizada, muito mais do que hoje, os jogadores se preparavam melhor, os treinamentos, não que hoje não se preparam, mas era dado muito mais importância para o jogador da base, né? Não só na parte técnica e física, mas na parte também social, né? Os treinadores, a diretoria se preocupava com o jogador, de ter que estudar, de ter que ter uma relação social com as outras pessoas. E eu acho que isso foi muito importante para mim, porque não me formou só como jogador, me formou como homem, como caráter, como cidadão. E as coisas que eu aprendi naquela fase dos 12 aos 20 anos que eu passei pelo São Paulo, eu tenho até hoje na minha vida. Jameli, ficou algum tipo de frustração por não ter jogado a Copa Jovem Pan, até porque era o grande momento, né, na vida de quem estava começando, né? Não vou dizer frustração, mas vontade de jogar tinha, porque era legal, o colégio todo ia nos jogos, as meninas que depois no dia a dia que ficavam ali, ficavam falando dos jogadores que estavam jogando naquelas partidas que eles iam assistir, mas eu tive que tomar uma decisão, né? Ou eu continuava jogando no São Paulo, ou eu partia para a parte do futebol de salão e jogar a Copa Jovem Pan e tudo mais,
Mas eu não me arrependo, mas que teve uma vontade, sim, teve, porque é muito gostoso, é muito legal, envolve a cidade inteira, muita divulgação nos colégios também, tem a rivalidade dos que estão jogando nos clubes, mas que jogam junto no clube e no colégio jogam em times diferentes, é muito legal também. Então ficou esse gostinho de ter jogado, foi uma coisa que eu não consegui fazer quando eu era adolescente e já passou, agora já não dá mais. Agora, a gente recuar um pouco ao tempo, vários atletas saíram ali da Copa Babalu Jovem Pan, na Copa Jovem Pan de futsal, como Denner, também passou pela Copa Jovem Pan, o Vanderlei Nogueira, que sempre gosta de citar o caso do Zé Elias, que marcou um gol contra em uma competição e depois fez o gol do título no ano seguinte. O Zé, ele me disse o seguinte, ele falou que quando ele chegou para dar entrevista, que estava lá ao vivo, que era o grande sonho do garoto, era jogar, ouvindo a transmissão, né, com familiares, amigos, e aí ele falou, puxa, não, peraí, eu já não posso dar a mesma resposta que eu daria, porque agora tem microfone. Então entrou o profissionalismo. Isso pesa para um jogador, para alguém que está começando? Como é que é? Pesa, porque praticamente é a primeira transmissão de um jogo seu, era a Copa Jovem Pan. E naquela época tinha o gravador, a fita cassete, você gravava realmente na sua casa com aqueles gravadores mais antigos, apertava o REC e o play e deixava gravando para depois escutar, e escutava na escola a gravação. Então era muito importante, era o primeiro degrauzinho, né, que muitos jogadores que jogaram a Copa Jovem Pan passaram. Qual que é o conselho que você dá para essa moçada que vai jogar agora? Bom, primeiro eu acho que botar na cabeça que é um esporte, que não é guerra, que não é briga, e o que acontecer dentro da quadra não vai mudar a vida de ninguém totalmente. É um esporte, é uma disputa que está envolvendo escolas, então acho que o legal é participar. Só tem um que vai ganhar, né? São mais de 100 escolas aí de São Paulo toda, só vai ter um campeão, mas eu acho que o grande legal disso é a confraternização que tem, as escolas participarem, os professores, os alunos comprarem a ideia, e ganhar ou perder eu acho que é o de menos. E os jogadores que têm essa ideia de seguir carreira, né? Os meninos que estão começando, eu acho que é uma grande oportunidade de começar uma carreira no futebol de salão, que é importantíssimo para a base, para depois, quando o cara vira um atleta profissional de futebol de campo, e seguir isso. E o mais importante de toda essa ideia, eu acho que é o estudo, né? Eu já vejo hoje a Copa Jovem Pan com um olhar de pai, não com um olhar de atleta, de aluno, né? Já passei dessa fase, e eu acho que o mais importante é o estudo, é o conhecimento, é a busca de se aperfeiçoar, porque o funil é muito grande, a pirâmide é muito difícil chegar no topo como jogador. Eu tive a sorte, tive a capacidade, tive vários eventos que aconteceram de eu poder chegar a ser profissional, jogar fora do país, jogar na seleção, mas eu sou um afortunado. A maioria não consegue, fica no caminho, e esses que ficam no caminho, eu acho que o importante é que daí saiam bons médicos, advogados, jornalistas, veterinários, enfim, qualquer outra profissão, porque eu acho que o estudo é fundamental. Você falou em jornalista, e o Fred Júnior, ele começou jogando também a Copa Jovem Pan, e hoje ele está aqui com a gente, ele é repórter, todo mundo sabe disso. Agora, dentro do que você falou, a gente pode dizer então que o esporte ele disciplina o adolescente, o estudante, para metas futuras. Com certeza, eu acho que o esporte, ele, além dele ser uma ferramenta, um instrumento de passar valores, hierarquia, respeito ao adversário, respeito às regras, e que tudo que você usa dentro do futebol, o futebol é bonito por isso, porque é a vida que está ali dentro, né? Porque você tem competição, você tem frustração, você tem vitória, você tem derrota, você tem outro que joga melhor que você tem que se esforçar para conseguir, e se você não trabalhar em equipe, você não ganha. Então acho que o futebol é o espelho da nossa vida, e a gente tem que usar isso, não só o futebol, mas o esporte, como um grande alicerce para a gente educar, né, e ter as futuras gerações aí melhores preparadas do que a nossa, né? A gente tem que tentar passar para os nossos filhos o que a gente aprendeu, acrescentando alguma coisa a mais, né? Então acho que o esporte tem tudo a ver, e a gente tem que apoiar muito essas ideias como a Copa Jovem Pan. Agora, você jogou na Espanha, ficou na Europa 9 anos, foi para o Japão, rodou o mundo. O que você está fazendo hoje? Hoje eu estou me dedicando à carreira de treinador, né? Estou fazendo cursos, estou fazendo estágios, já trabalhei como treinador em 2 equipes, no Marcílio Dias, no Barueri, aqui em São Paulo, Marcílio Dias lá em Santa Catarina.
Tô procurando me especializar mais nessa carreira de treinador de futebol. E fora isso também eu tenho uma empresa, junto com meu irmão e mais um sócio, de sócio-torcedor, de controle de acesso, venda de ingresso, chama Total Player. E a gente está trabalhando com vários times do futebol da Série A1, A2, A3. O basquete, a gente está muito forte também no basquete da NBB, clubes de vôlei. E a gente foi abrindo um pouquinho também para escolas de samba, quermesses, shows, casas noturnas. Então hoje eu tenho um pouquinho essa parte de empresário, de marqueteiro do esporte, né? Enfim, mas o meu grande foco é voltar a treinar, voltar como treinador, né? Treinar algum time de futebol. A Copa Babalu Jovem Pan, ela vai começar. O sonho de todo estudante é, de fato, ter uma partida transmitida. Eles serão entrevistados, grandes repórteres que cobriram a seleção brasileira, que viajaram pelo mundo. O que você diz para a gente encerrar para esses estudantes? Qual a postura com a imprensa? Vale a pena chegar um pouquinho mais preparado? O que você pensa em relação a isso? Diz para eles. Não, eu acho que a imprensa e o jogador e o atleta e o clube é uma coisa só. O futebol é uma coisa só. O jornalista, ele precisa do jogador da mesma forma que o jogador precisa do jornalista. É uma via de mão dupla. Eu sempre me dei muito bem com vários jornalistas. Eu até fiquei amigo pessoal de vários deles, porque sempre teve uma relação de muito respeito, de cada um saber o que fazer, né? O limite entre uma informação certa, uma fonte. Então, acho que essa relação é muito importante. E esses meninos que estão começando têm que começar bem, né? Tem que começar bem, se preparar, falar bem, falar direito, buscar calma também, porque muitas vezes ficam nervosos na hora de dar uma entrevista. Tem que ter essa tranquilidade e saber que o futebol é um todo, né? Eu acho que todos nós estamos envolvidos no futebol. Quanto melhor o futebol brasileiro estiver preparado, é melhor para o repórter, é melhor para o jogador, é melhor para o dirigente, é melhor para o telespectador também. E a gente tem que se unir, né? Lógico, sempre com muito respeito. Tem repórteres hoje que continuam como repórteres, continuam como chefes de redações, que me acompanharam quando eu estava na Copa Jovem Pan, quando eu era novo, quando eu estava começando numa Taça São Paulo, e me entrevistaram quando eu tinha 16, 17 anos. Hoje, com 40 anos, a gente tem um relacionamento ainda. Então, acho que isso que é bonito do esporte, do futebol, porque as pessoas continuam e estão trabalhando sempre com essa paixão, né? Essa paixão que é o futebol, que a gente não sabe por quê. A gente faz cada loucura para ver um jogo, cada loucura para jogar, e o futebol consegue mexer com isso. Legal, então, Jamel, muito obrigado pela gentileza. A Copa Babalu Jovem Pan, ela começa agora em setembro e vai até novembro. Serão 2 meses de jogos imperdíveis. E tudo você confere aqui com a gente, nessa nossa plataforma múltipla, pela internet, pelo rádio, web, TV, por tudo, do jeito que você quer, como você quer, aqui na Jovem Pan.